Senhoras e senhores, nós vamos iniciar nesse instante a sessão em homenagem aos integrantes da Igreja Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul e, para tanto, convidamos a jornalista, radialista, professora Suzana para que assuma o cerimonial. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que a Câmara Municipal saúda todos que prestigiam com suas ilustres presenças esta solenidade de homenagem aos integrantes da Igreja Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul. Juntamente, registramos a celebração do Dia da Bíblia, que foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, que inclui a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em especial e, claro, em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, isso em 1948, no monumento do Ipiranga, em São Paulo. Devido a esse trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela entidade, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração especial passou a integrar o calendário oficial do país, através da Lei Federal 10.335, que institui a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Hoje, as celebrações se intensificaram e diversificaram também, através da realização de cultos, carreatas, shows, maratonas e mais maratonas da leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e distribuição maciça de escrituras. Estas são algumas das formas que os cristãos encontraram para agradecer a Deus por esse alimento à vida. Convidamos para compor a mesa de autoridades o chefe de gabinete e secretário de Administração e Fazenda, o senhor Ademar Possamay, que representa aqui o prefeito municipal, o senhor Dieter Jansen. Convidamos para compor a mesa o homenageado desta tarde, Davi de Borba. Para que ocupem os lugares de destaque, convidamos os homenageados. Pastor Cláudio Caetano, que devido ao falecimento de um familiar não pôde comparecer e será representado neste ato pelo senhor Edivaldo dos Santos Sena. Senhor Gilberto Santos.
senhor Osmair Cane. Convidamos agora para que todos, em pé, ouçamos o hino nacional. Neste momento, passo a palavra à presidente da Câmara Municipal, a senhora Natália Lúcia Petri, para que faça a abertura desta sessão. De acordo com a iniciativa do vereador José Osório de Ávila e acolhida pelos demais vereadores, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul realiza neste momento sessão em homenagem aos integrantes da Igreja Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul. Sendo assim, declaro aberta a presente sessão.
Para fazer o uso da palavra em nome do Poder Legislativo jaraguaense, convidamos o propositor desta homenagem, o vereador José Osório de Ávila. Senhora Presidente, senhores vereadores, os homenageados dessa tarde e aqueles que nós assistem e aqueles que fazem presença nessa Casa de Lei. Quero dizer que, para mim, esse dia é um dia de muita alegria. Um dia de muita emoção por poder, juntamente com esses vereadores, com a presidente dessa Casa de Lei, propor um requerimento aonde nós podemos hoje fazer a nossa homenagem às pessoas tão importantes que estão aqui presentes. Davi de Borba, Osmair Cane, Beto dos Santos e o representante do pastor Cláudio. Quero dizer, presidente, que se nós fôssemos falar hoje dessas 4 pessoas hoje, o tempo seria muito pouco. Pessoas que têm um currículo na Assembleia de Deus, na missões, que trabalham e que dão o seu melhor. Eles não dão, eles dão o seu melhor por esse trabalho. As minhas palavras são muito poucas por tudo que vocês fazem. Mas quero aqui agradecer o meu convite que foi aceito por vocês e desejar muito sucesso nessa obra missionária que tanto esse Brasil precisa. E esse Brasil precisaria muito mais de pessoas igual eles que estão aqui hoje. De levar, não só de levar a palavra de Deus, mas levar muito mais do que a palavra de Deus aos nossos queridos irmãos que tanto precisam. Meus parabéns para todos, que continuem sendo essas pessoas maravilhosas, dedicadas a um trabalho tão especial, que muita gente às vezes não tem o conhecimento desse trabalho. Mas essa Casa de Lei reconheceu o trabalho de vocês. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Os projetos funcionam nas denominações evangélicas graças a pessoas que estão dispostas a doar parte do seu tempo e ajudar o próximo, e assim transformar vidas, transformar um pouco do mundo de cada pessoa, de cada indivíduo. Senhoras e senhores, dando continuidade a esta solenidade, iniciaremos as homenagens desta tarde. Natural do município de Barra Velha, é o 13º filho de uma família de 14 filhos. Chegou em 1974 com seus pais em Jaraguá do Sul. E desde então, sente-se filho desta próspera cidade. Cresceu entre seus irmãos, contando com o carinho da família, que de origem humilde, mas estruturada em fundamentos sólidos, deu suporte para desenvolver qualidades visíveis e de caráter sadio. Teve o privilégio de aprender à luz da Bíblia, os mandamentos divinos e práticas de devocionais diários. As orações em volta da mesa o fizeram despertar um sentimento que, de todos, é o maior: o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Neste propósito de filho, contribui com parte de seu tempo e seu esforço para ajudar famílias menos favorecidas, dirigindo o projeto social. Foi secretário, segundo coordenador e coordenador geral de missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus desta cidade.
Dentre os inúmeros projetos que liderou, angariando recursos e alavancando as atividades, destaca-se a aquisição e aparelhamento de um barco para atendimento médico, odontológico e da farmácia para as comunidades ribeirinhas no Alto Amazonas, na cidade de Foz do Jatauí, no Amazonas. Atualmente é vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jaraguá e está envolvido em um novo desafio: a construção de uma escola na aldeia Mazi, em Lilongwe, no Malawi, na África, obedecendo ao que diz a Sagrada Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Convidamos o vereador José Osório de Ávila, juntamente com a excelentíssima presidente da Câmara, senhora Natália Lúcia Petri, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Davi de Borba. Uma história e 25 anos de serviço ao Reino de Deus. Pastor Cláudio, que é formado em teologia, aceitou Jesus em 1985, na cidade de Criciúma, desde então se dedicando à obra de Deus. Pastor Luiz Silva, de quem lembra saudosamente, foi seu primeiro obreiro. Foi um dia especial, ao participar de um congresso na igreja sede da Assembleia de Deus em Criciúma, em 1989, quando foi lançado um desafio pelo pastor Oswaldo dos Santos, onde chamavam jovem para enviar para missões em Minas Gerais. No momento do desafio, sua mãe sentiu que Deus estava chamando seu filho para a obra missionária. Foi muito difícil para ela, pois seu esposo havia deixado sua família e estava sozinha com Cláudio e seu irmão Carlos, de 9 anos. Ela conversou com o pastor Oswaldo e disse: tem outras mães que têm mais filhos para dar para a missão. Eu só tenho 2 e este ajuda a sustentar a casa. Pastor Oswaldo disse a ela que Deus tinha apenas um, e o entregou para nós. O jovem Cláudio também sentia que chegara a hora de cumprir a chamada missionária. Foi então que, no dia 31 de março de 1989, foi encaminhado para o Departamento Jovem da Assembleia de Deus de Criciúma, onde permaneceu por 7 anos. Sua história continuou em Minas Gerais, depois Lauro Miller, onde naquela cidade uma jovem o aguardava. Gisela Vargas, que também tinha uma grande chamada missionária, tornou-se sua esposa em 1990 e em seguida foram encaminhados para a cidade de Vargem Bonita, na Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco, permanecendo por 3 anos. Neste período, atendendo aquela região, andavam por diversos quilômetros para chegar ao culto e fazendo visitas por toda a região. Foram dias muito difíceis, pois tudo era feito a pé, a cavalo, de jipe, emprestado muitas vezes, ou outra condução que surgia. Dormindo na casa de alguns irmãos para no dia seguinte continuar a caminhada. Também neste período, em 1994, foi ordenado ao ministério de evangelista. Em 1996, teve o desejo de voltar para Santa Catarina.
onde regressou com a jubilação do pastor Oswaldo Lemos. Assumiu a presidência em Criciúma e trabalhou em diversas cidades de Santa Catarina. Em 2001, foi ordenado pastor. Nestes diversos trabalhos, assumiu a obra de missões, onde adquiriram um van para as obras missionárias e também um barco consultório para atender as cidades ribeirinhas do Amazonas. Foi em Joinville onde se cumpriu a promessa de Deus, quando ainda era solteiro, que atravessaria fronteiras, pregaria para povos de outras línguas. Foi então, com a ajuda do irmão Oswaldo Pou, que visitou os campos missionários de Cuba, Haiti, República Dominicana, Moçambique, Zimbábue, África do Sul, Portugal, Itália, Índia, Nepal, Tailândia, Camboja e Vietnã. Nestes anos de trabalho árduo na obra de Deus, fez muitas aquisições, como 6 templos, reformas nas congregações, onde muitos milagres aconteceram e também muitas conversões. Pastor Cláudio diz: tudo isso só foi possível porque Deus é fiel. Em março de 2014, completou 25 anos de ministério integral na obra de Deus. Este ano de 2015, veio para Jaraguá do Sul para assumir a presidência da Igreja Assembleia de Deus desta cidade. Convidamos o vereador João Fiamoncini, juntamente com o vereador Amarildo Sarte, para fazer a entrega de placa e flores ao pastor Cláudio Caetano, que será representado neste ato pelo senhor Edivaldo dos Santos Sena. Natural de Adrianópolis, no Paraná, filho de Antônio José e Benedita Straub Santos, casado há 25 anos com Ruth Santos, com quem tem 2 filhos. Chegou em Jaraguá do Sul no dia 22 de dezembro de 1979. Iniciando suas atividades como bancário, trabalhou na empresa da família. Hoje é empresário no ramo da alimentação, há aproximadamente 20 anos. Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde é presbítero e coordenador do Departamento de Missões. Voluntário, juntamente com o pastor Cláudio Caetano, em trabalhos sociais na construção de igrejas, auxiliando nos trabalhos em abrigos infantis, casa de recuperação, e faz parte da coordenação do projeto Malawi, na África, na construção de escolas, igrejas e poços de águas nas aldeias. Convidamos o vereador Jair Pedre, juntamente com o vereador Eugênio José Jurazek, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Gilberto Santos. Natural de Campo Largo, no Paraná, casado com Adenir da Aparecida Cane, com quem teve 3 filhos. Empresário, aposentado, mora em Jaraguá do Sul há 35 anos. Sempre desejou fazer algo em favor dos menos favorecidos. Foi então que, em 1992,
Junto com outros membros da Igreja Assembleia de Deus, fundou o Departamento de Missão, os Galileus Missionários, cujo tema versou sobre arrebatando almas de fogo. Judas, capítulo 1, versículo 23. Durante 23 anos tem auxiliado as famílias na evangelização, trazendo auxílio em todas as áreas, tirando dos vícios e malefícios e ajudando essas famílias na conscientização da aproximação com Deus. Com o apoio do pastor Cláudio Caetano e dos coordenadores David Borba, Gilberto dos Santos e outros voluntários, leva este trabalho para toda a região, assim como no oeste de Santa Catarina, sudeste do Paraná, Bahia, Paraguai, Índia e África. Realiza trabalho voltado às necessidades básicas das pessoas, acompanhando, apoiando, orientando para uma vida melhor na estrutura familiar. O objetivo maior é de servir a Deus, porque ovelha gera ovelha. Convidamos o vereador Arlindo Rincos, juntamente com o vereador Norbert Voigt, para realizar a entrega da placa e flores ao senhor Osmair Cani. Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade das seguintes autoridades: Adriano dos Santos, pastor na Assembleia de Deus no Centro; Claudenir Zancon, pastor na Assembleia de Deus também no Centro; e Josué Silva, pastor na Assembleia de Deus do Centro. Agradecemos a presença das demais autoridades que, acolhendo o nosso convite, prestigiam esta solenidade. Para que faça uso da palavra em nome dos homenageados, convidamos o senhor David Borba. Olá, boa tarde a todos. Eu quero, com alegria, cumprimentar os membros da mesa, na pessoa da excelentíssima presidente, Natália Petri, minha professora. Também cumprimentar aos nobres vereadores, na pessoa do vereador José de Ávila, que está propondo este momento a nós. Aos demais vereadores, a minha saudação, a minha gratidão e os meus sentimentos. Cumprimento também aos profissionais da imprensa que estão nessa tarde conosco, também aos munícipes, aos familiares que aqui vieram e a todos os demais membros e cooperadores da obra de Deus nesta cidade. Antes de iniciar a minha fala, eu quero justificar a ausência do meu pastor, o pastor presidente, o pastor Cláudio Caetano, que não pôde estar aqui por um motivo nada agradável, a morte de um familiar. Nós, como membros da igreja, temos a igreja como nossa família, e ele, como pastor, foi pastor na cidade de Caçador por alguns anos, e isso fez um relacionamento familiar entre alguns irmãos, e a família, quando perdeu essa ente querida, ligou para ele, pela afinidade, dizendo: pastor, por favor, esteja conosco nesse momento de luto. Então, ele declinou, e a palavra de Deus assim diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa de banquete, porque na casa do luto há reflexão da vida. Então, ele quis estar ali. Muito bem, eu sinto-me muito honrado em fazer parte da mesa, em falar em nome dos demais homenageados nessa tarde e também falar em nome da igreja. É um dia ímpar na minha vida, é um dia ímpar na vida da igreja, ao Departamento de Missões da Assembleia de Deus. É deixar bem claro que esta homenagem a nós feita, talvez seria bem colocar
estendê-la aos antes de nós, aqueles que passaram por aqui, aqueles que lutaram para estar onde estamos hoje, aqueles que empenharam esforço, tempo, sacrificaram com lágrimas, suor e, por que não dizer, sangue, para que pudéssemos hoje estar e sendo homenageados nesse dia. Cito alguns pastores que passaram, pastor Evaristo, que construiu esse grande templo, e alguns outros que nos pastorearam ainda na infância. Vou ser breve, não vou ser sucinto, não vou me demorar. Muito bem, nós estamos nesse tempo vivendo sob a pressão do mercado, do capitalismo, da mídia, do consumismo, e algumas pessoas tiraram tempo do seu tempo para atender aos menos favorecidos. É bem verdade que nós podemos acumular riqueza, acumular conhecimento, acumular amigos, fazer até a família crescer, mas não podemos fazer crescer o nosso tempo. Então, das 24 horas que temos, e dos 7 dias da semana, dos 30 dias do mês e do ano que temos, nós temos que gerenciar de alguma forma e fazer com que esse tempo possa ser destinado a uma causa nobre. As riquezas vão ficar, os amigos também vão ficar, mas a história que construímos, essa vai estar registrada. Então, eu quero também lembrar que sou uma pessoa comum, sou um aluno, estão aí minhas professoras, Natália, Maria do Carmo, entre outras, e que poderiam falar aqui que não fui um aluno que tive grandes notas, gostava um pouco de matemática e química, mas tinha dificuldade em algumas matérias, até porque talvez um pouco de desleixo, mas quero colocar, e lembro-me da minha professora Bernadette, que ela dizia que uma das coisas que admirava em mim como aluno era quando interpretava algum texto. Então, isso marcou para mim, e a gente consegue extrair algumas coisas do texto que lemos. Para falar dessa tarde, do momento em que estamos, nós queremos fazer menção de um texto bíblico. Paulo escreve um texto muito interessante que resume toda essa minha fala. Ele escreve à igreja em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5 da sua carta, dizendo: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo a forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus, coisa que eu deva aferir, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Porque também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui, nesta tarde, se reúnem algumas pessoas que dão tempo da sua vida e veem nas famílias menos favorecidas a oportunidade de demonstrar o amor de Deus, de demonstrar com gesto, com atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está passando à igreja daquele tempo, que ela demonstrasse nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus gestos, que ela pudesse demonstrar que ela tinha realmente entendido o que Jesus veio fazer. Quando Jesus abdicou do seu trono de glória, da sua posição, das honrarias, e passou a ser um homem obediente. Ele estava dizendo assim, que vocês possam ser semelhantes a Ele. E nesta obediência da palavra, nós podemos entender que o maior gesto, nosso líder, a nossa luz, o nosso oriente é Jesus Cristo. E se devemos obediência a alguém, é a Ele. E almejamos os seus passos, o seu ministério, o seu sucesso. É isso que estamos aqui. Na verdade, quando fizemos alguma coisa, como uma campanha que recordo, de inverno, 22 mil peças de roupa,
600 par de calçado, destinado a famílias carentes do nosso oeste catarinense. Mas não visamos isso pensando em obter algum lucro, alguma vantagem, algum retorno. Não, nós fizemos isso porque isso move o nosso coração. Assim como a ovelha produz lã por ser uma ovelha, ou um animal herbívoro, 4 patas, mamífero, mas ela somente produz lã porque é uma qualidade dela. Assim que nós possamos produzir frutos de quem aceitou a Jesus, de quem tem Cristo no coração, de quem entendeu o propósito divino. Eu quero não me demorar, mas eu sou grato a Deus pela essa pátria brasileira. Eu sou grato a Deus pela Constituição que nos rege. Eu sou grato a Deus pela liberdade de expressão. Eu sou grato a Deus pela liberdade religiosa, onde podemos estar aqui hoje para esse manifesto. Um Estado laico, mas formado por cidadãos de maiorias cristãs, que entenderam que existe um Deus, que existe um soberano, que a vida é além disto que vivemos, que nós temos conta um dia a prestar com Ele, desse tempo que Ele nos dá para viver entre os irmãos. Muito bem, concluindo, quero expressar em nome de todos que aqui estão, presbítero irmão Osmair Cane, um dos fundadores, presbítero Gilberto Santos, também um homem que tem empenhado seu tempo e recursos para fazer esta obra. Pastor Edivaldo Sena, que vem representando o pastor Cláudio. Enfim, dizer que falar em nome de vocês, expressar a minha gratidão a Deus pela vida de vocês, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, e esta homenagem é feita a alguns homens que acreditam ainda nos valores. Fazer o bem vale a pena. Fazer o bem vale a pena, ser honesto vale a pena, né? Nós vivemos alguma referência, uma falta de referência, mas aqui nesta cidade, ainda nós podemos nos orgulhar. Eu recebi, senhora presidente, um elogio desta casa. Alguém que veio assistir uma sessão e disse, gostei, já assisti em outros lugares, mas achei que a Câmara de vocês está de parabéns e funciona num rito muito bom. Então, a todos vocês também, eu quero estender esse momento e essa palavra e deixar registrado isso. Muito bem. Fica registrado aqui, então, a minha gratidão a todos que vieram nessa tarde e quero expressar sinceramente a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito por toda esta Casa de Leis, que aqui já fiz pedidos e fui aceito, e por seus ilustres membros. Em um tempo que falta referência, como falei, aqui em Jaraguá do Sul, nós temos um lugar para nos orgulhar. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, estou à disposição, né, como membro da igreja, como pastor auxiliar, eu estou para servir, e quando quiserem, eu estou à disposição para comungar também de algum texto, de alguma oração, de algum conselho. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigada pelas palavras. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o chefe de gabinete e secretário de Administração e Fazenda, o senhor Ademar Possamay, que aqui representa o prefeito municipal, o senhor Dieter Jansen. Senhora presidente, senhores vereadores, seus convidados, quero agradecer a oportunidade e dizer que eu estou só representando o prefeito e não posso falar em nome dele. Então, por isso, vou falar umas poucas palavras expressando o meu sentimento e a minha percepção desse momento tão importante. Em especial, ao vereador José Osório de Ávila por ter propiciado esse momento e dizer do quanto é importante, né, o trabalho que os missionários fazem, o trabalho que, independentemente de qual a religião, católico, protestante, Assembleia de Deus, enfim, nós estamos aqui falando, como bem falou o Davi, falando em nome de cristãos, né, dos quais eu também me sinto integrante e faço parte. Então, só elogiar essa atitude de expor publicamente, porque, às vezes, isso é a parte mais difícil, né? Um Estado laico, que se diz laico, que nós somos seres humanos e cristãos, na grande maioria, na sua grande, né?
na quase totalidade do país, nós falamos de pessoas que são cristãs. Então, nós temos que, às vezes, tomar um cuidado muito importante e necessário, às vezes, por não expressar um sentimento de um cunho religioso que não poderia. Mas não podemos deixar de reconhecer o trabalho dos evangelizadores e que, se não fossem essas pessoas que dedicam um pouco do seu tempo, um pouco da sua vida, um pouco da sua família, né, um pouco dos seus momentos de lazer, para prestar o seu apoio, a sua ajuda, às vezes nem é financeiramente, nem materialmente, mas é um apoio que muitas vezes é um apoio de tempo mesmo, que a coisa mais importante que nós podemos dedicar e doar a alguém é o nosso tempo. Eu sou um ex-seminarista, fiquei muito tempo eu acho, né? Talvez foi pouco com os padres, e a gente aprende de fato isso, que a coisa mais importante que você pode dar para o seu filho, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu colega, é a sua atenção e o seu tempo. Então, parabenizar a todos os homenageados, aqui agradecer a todos os familiares aqui presentes, né, que eu acho que é uma homenagem bastante justa, e como foi expressado nas palavras, que nada compensaria isso. Não podemos falar aqui no quanto isso poderia ser importante. Então, deixar esse registro aqui em meu nome pessoal, e deixar um abraço fraterno, um abraço carinhoso do prefeito Dieter Jansen, do vice Jaime Negerbon. O prefeito Dieter, só para justificar, também está participando na tarde de hoje de uma homenagem em Florianópolis, na inauguração do Tribunal, da Junta do Estado, Junta Comercial da JUSESC, né, num prédio novo, e está sendo essa homenagem a um jaraguense também muito importante, muito ilustre, que há poucos dias nos deixou, o seu Ego João da Silva, recebeu o nome, então estão dando o nome do seu Ego para aquele empreendimento, e o prefeito Dieter foi convidado para representar Jaraguá do Sul naquela oportunidade, e aproveitou a agenda para outros compromissos de ordem de governo, então, por isso, a sua ausência nessa tarde. Então, muito obrigado a todos, um abraço fraterno meu e do prefeito Dieter, e que nós possamos, de fato, ficar na paz de Deus. Obrigado. Nesta ocasião, convém refletirmos sobre a seguinte mensagem: o Senhor é o meu pastor. Isso é relacionamento. Nada me faltará. Isso é suprimento. Caminhar me faz por verdes pastos. Isso é descanso. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Isso é refrigério. Refrigera minha alma. Isso é cura. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso é direção. Por amor de seu nome, isso é propósito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é provação. Eu não temeria mal algum, isso é proteção. Porque tu estás comigo, isso é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam, isso é esperança. Unge a minha cabeça com óleo, isso é consagração. E o meu cálice transborda, isso é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso chama-se bênção. E eu habitarei na casa do Senhor. Isso é segurança. Por longos dias. Isso chama-se eternidade. O que é mais valioso não é o que nós temos em nossas vidas, mas quem nós temos em nossas vidas. Salmo 23, de uma forma diferente. Neste instante, passo a palavra à excelentíssima presidente da Câmara Municipal, a senhora Natália Lúcia Petri, para que faça o encerramento desta sessão em homenagem. Estando cumpridos todos os atos e formalidades, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão em homenagem aos integrantes da Igreja Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul e ao Dia da Bíblia.
Convoco sessão ordinária para o dia 15 de dezembro, a realizar-se nesta sede no horário regimental. Ainda em tempo, passo a palavra ao vereador José Osório de Ávila para que possa fazer as suas considerações acerca desta homenagem. Desculpa, vereador José Osório, mas ainda em tempo. Obrigado, presidente, por quebrar esse protocolo dessa casa, me dando mais uma vez essa oportunidade. Quero dizer para esta presidente que o meu presente de Natal veio hoje. Veio hoje. Eu estou com muita emoção pelas palavras lidas aqui, pelo salmo citado aqui, de uma forma bastante, muito emocionante. E quando o homem se emociona é porque ele tem Deus no coração. Se nós não tiver Deus no coração, não existe emoção. Obrigado, Possamay, por nos dar essa honra de comparecer nessa sessão. Obrigado, Davi, pelas palavras. Obrigado, Beto. Obrigado, Cane. Obrigado ao representante do pastor Cláudio. Mas ainda eu quero complementar essa tarde. Eu tive um convite muito especial de um grande amigo, que me convidou para o aniversário. E eu não pude comparecer. E hoje eu quero deixar uma lembrancinha para ele, como uma gratidão, que chama-se Beto Santos, um grande irmão que eu considero. Presidente, muito obrigado. Parabéns, né? Obrigada pela presença de todos vocês. Homenagem merecida a todos. E para registrar este momento solene, gostaríamos de convidar os homenageados para que se dirijam à frente da mesa diretora para a realização da fotografia oficial com todos os vereadores e autoridades. Obrigada pela presença de todos. Tenham uma boa tarde.